meu carro capotou 7 vezes. Meu Deus. 7 vezes. Na mesma semana que eu ia viajar, eu recebi uma profecia de um homem de Deus de verdade que eu conheço, o pastor Paulo. Ele, na igreja dele, eu fui louvar lá, e ele disse para mim se preparar, arrumar minhas malas, que eu iria receber um convite, e este convite iria mudar a minha história. Né? Deus não contou a trajetória, o que eu ia passar, porque se ele contasse eu não ia não. Não ia, né? Eu não ia não. Aí ele disse que através disso, Deus iria soprar meu nome e que não era para mim se preocupar, pois grande seria o presente que Deus iria me dar e que muitas vidas iriam ser alcançadas naquele lugar, que seria numa cidade que eu iria, né? Quando foi no outro dia, eu recebi o convite para ir para a Bahia, para louvar lá. E aí Deus ainda usou a boca dele para falar que Deus seria o Deus que iria me vestir e me calçar, que não era para mim se preocupar, né? Aí, no outro dia eu recebi o convite para ir para a Bahia. E aí, na mesma semana, uma loja me patrocinou. Uma dona de uma loja entrou em contato comigo e disse que queria me patrocinar, né? Tudo aquilo que ele foi usado por Deus se cumpriu. Aí chegou o dia de eu viajar, né? Feliz, a expectativa muito grande, né? Porque Deus falou que queria me honrar, mas ele não falou o motivo e a maneira que ia ser, né? E aí a gente passou a virada do ano, e aí nisso, dia 2, foi dia 1º, a virada de ano, e aí no dia 2 a gente viajou, né? E quando faltava, era 1.400 quilômetros, faltando apenas 200 quilômetros para chegar no destino final, a gente sofreu um grave acidente, onde meu marido viajou 1.200 quilômetros dirigindo, e aí, faltando 200 quilômetros para chegar no destino final, ele cochilou, dormiu no volante, e aí o nosso carro foi para contramão. Deus já deu um livramento aí, porque não veio uma carreta, porque correndo de alta velocidade. E aí, o carro, 5 pessoas no carro. O carro foi para contramão, e nisso, o meu primo que estava do lado dele, viu na hora que ele dormiu de uma vez. Ele não lembra de nada, até hoje. Ele não lembra como aconteceu, né? E aí meu primo tentou ainda pegar no volante, só que naquilo, eu acho que meu marido, ele deu uma assustada, mas mesmo assim ele não lembra. E aí foi pior, que eu acho que ele pegou no volante e jogou o carro para a ribanceira. E a ribanceira era muito grande mesmo. E aí o nosso carro, meu carro, capotou 7 vezes. Meu Deus! 7 vezes. E pensa, uma coisa que eu tinha medo é acidente, tipo, as pessoas ficar presas em ferragem. Eu morro de medo disso. E aí, eu sei que nisso, o carro começou a capotar. E aí, o carro cheio, o tanque cheio de gasolina. Todo posto, a gente tava tão empolgado com essa viagem, que foi viagem missionária, né? Tava tão empolgada que todo posto a gente parava para abastecer. Completava tanto que chega, tava derramando. E aí eu sei que nisso o carro capotou 7 vezes. E naquela bagunça ali, daquele carro capotando, e não ouvia barulho de ninguém. Ninguém gritava, só eu. Eu gritava demais, pedindo misericórdia a Deus. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor usou o teu servo para dizer que queria me honrar neste lugar. E agora eu tô achando que até minha família tá morta. E eu via que eu tava viva, né? Que eu falava tudo isso para Deus. Ali no momento deu para pensar isso tudo. No momento que tava capotando ali o carro, eu pensei isso tudo. E aí o carro terminou de capotar. E aquele barulho de gasolina, aquele cheiro forte de gasolina, eu pensei, esse carro vai explodir bem aqui. Então eu pensei, quando eu abri o olho, vai estar todo mundo preso nas ferragens. Eu pensei, e era o meu medo. Eu sempre tive esse medo de ficar preso nas ferragens, sabe? Aí eu sei que eu falei, meu Deus, quando eu abri o olho, acabou pra mim, acabou a minha vida. Tudo aquilo que eu até pensei assim no momento, tudo aquilo que o Senhor falou pra mim, ainda na mesma semana, vai ser tudo ao contrário. Meu Deus. Eu pensei, meu Deus, meu nome vai ser soprado através de um acidente, minha família morta, né? Porque na hora a gente pensa, né? A gente é ser humano também. A gente é espiritual, mas a gente é carne também. Carne. Eu pensei muitas coisas. Mas ao mesmo momento eu pensava, mas o Senhor disse que iria me honrar neste lugar. Eu sei que não vai ser assim. Deu tempo de pensar tudo isso, Gabriel. Interessante.
E aí eu falei, mas o Senhor disse, usou o teu servo, que iria me honrar nesse lugar e que muitas vidas iriam ser alcançadas através de mim. Aí nisso, quando o carro terminou de capotar, eu pensei, meu Deus, eu fechei o olho. Eu pensei, nossa, quando eu abri o olho, meu filho acho que nem vai estar aqui dentro dessa cadeirinha, todo mundo de cinto. Ou então, os vidros quebrou tudo do carro, vai estar todo mundo machucado, morto, parece que só eu sobrevivi. Porque interessante, não tinha barulho de ninguém, só eu gritava. E aí eu falei, eu vou abrir o olho, meu Deus. Aí eu abri o meu olho, Gabriel. Quando eu abro meu olho, eu olho pro meu filho pequeno, né, 3 anos. Gabriel, a cadeirinha dele rachada ao meio. A cadeirinha rachada ao meio. E aí eu olho pra ele, o menino, como se tivesse acabado de acordar. Eu falei, meu Deus, como assim? Ali eu só enxergava ele no momento, né? Eu olhei pra ele e parece que ele tinha acabado de acordar. Parece que Deus fez algo assim pra ele nem ver. Aí eu vi ele assim, ele assim, só olhava, sem entender nada. Aí eu falei, meu Deus, minha filha, meu Deus. Aí eu vou olhar pra minha filha. Eu pensei, vou olhar pra ela, o Miguel tá bem. Nesse momento parece que meu olho cegava pra ver só uma pessoa. Eu vi meu filho, ele tava bem, aí eu já, né, nem pensava outra coisa. Eu vou olhar pra minha filha. Quando eu olhei pra ela, ela tava com um machucado na testa. Eu falei, minha filha, você tá bem, minha filha? E ela, tô, mamãe, eu tô bem. Assustada também. Mas é como se não tivesse acontecido nada. Sabe? Assim, foi algo assim, eu creio que de Deus também, né? Pra não ficar um trauma maior nas crianças. Aí, quando eu pensei isso, meu marido dá aquele suspiro da morte. Um suspiro tão feio, um gemido de dor, né? Aí ele, aquele muito feio, aí ele apagou. Aí eu tive coragem de olhar pra frente. E interessante que meu medo tava mais pra olhar pra frente. Porque assim, onde tá o motor ali, né? Aí eu pensei, a frente deve estar esbagaçada do carro. E a parte pior foi a parte onde eu tava, que eu bati muito minha cabeça. Eu fiz acompanhamento, né? 2 semamas. Aí eu fiz os exames, não deu nada, pra glória de Deus. Glória a Deus. Mas aí ela falou que foi o susto, né? Foi o susto que eu vi tudo. Eu e meu primo ficou pior, ele ficou igual eu também. Aí nisso eu olhei pro meu marido e ele tava... Aí ele deu aquele gemido muito feio, parecendo como se fosse da morte mesmo. Eu creio que Deus deu o livramento. Porque assim, se fosse para acontecer algo de morte, ele ia ser o primeiro. Pela situação que ele ficou, porque ele ficou desacordado 1 hora de relógio. Aí eu entrei em desespero. Gabriel, você tem noção do que é um acidente? As portas travar toda, nenhuma abrir. Meu Deus. Tanto a parte que pega para abrir dentro e fora, não abria. Não abria de jeito nenhum. As peças até sumiu, saiu do carro. Então eu saí do carro. Eu não lembro eu saindo. Eu tirei meus filhos de dentro do carro. Eu não lembro, porque as portas não... Eu não lembro de nada. Essa parte eu não lembro. Como é que eu saí desse carro? Porque as portas nenhuma abria. Eu creio ali que foi o próprio Deus que fez algo, movimentou pra gente sair dali de dentro. E aí eu saí. Certeza. E meu marido é bem mais forte. Bem mais forte. E meu primo é bem magro. E aí eu falei assim, Cauã, é nós dois. Nós dois tá em si. Olha a situação do meu marido. Aí eu falei pra ele bem assim. Aí nisso eu fui lá pra frente. Gabriel, eu batia tanto nesse homem pra esse homem acordar. Eu dava tapa no rosto dele, eu batia nele assim. Eu fazia massagem pra ele acordar e nada. Eu falei, meu Deus, acabou. Acabou tudo. Aí o carro, eu já vi que não tinha mais jeito. Aí eu falei, o carro aqui não tem mais jeito. Aí eu falava pro meu primo bem assim, Cauã, eu não tô nem aí pra nada. Pra carro, pra nada. Eu só quero minha família e vocês bem. O resto a gente conquista. Porque Deus é fiel. Mas se a vida perder aqui agora, tanto que vai fazer falta, né? Todo mundo novo, muito novo ali. Então, Né? Criança, bebê praticamente. Todo mundo na faixa de 30 e poucos anos pra baixo. Falei pra ele, eu não tô nem aí pra nada, mas eu quero a minha família bem, vocês bem. A gente tão empolgado pra essa viagem, é uma viagem missionária, né? A gente fez campanha de 7 dias pra estar indo, né? Fui orando o tempo todo, lendo a Bíblia no carro e crendo que seria muito bom lá, uma bênção de Deus. E eu sei que nisso eu batia muito nele pra ele acordar e nada, nenhum sinal.
E eu falei, meu Deus, acabou. Aí eu falei pro Cauã, Cauã, eu vou colocar meus meninos bem ali, longe do carro. Porque ainda tava um cheiro muito forte de gasolina, né? Muito forte. É tanto que eu tinha muita ânsia de vômito. Eu sentia que eu queria cair, eu sentia que eu queria desmaiar. Mas, assim, Deus me deu uma força tão grande naquela hora. Eu não conseguia chorar, eu só sabia gritar e desesperar, assim, né? Pra tirar todo mundo daquele carro, pra sair esse tormento, esse sofrimento. Aí nisso eu falei, Cauã, eu vou colocar meus meninos longe, você vai tentar tirar o Erivan desse carro. Eu não posso te ajudar, porque eu tenho que subir lá na ribanceira, descalço. Entrou um espinho tão grande no meu pé, que eu já tava na região da Bahia. Lá na Bahia tem uns espinhos, moço, desse tamanho. E depois não entrou um todinho no meu pé. Misericórdia. E no desespero eu não senti nada. Depois que eu fui tirar esse espinho, bem grandão assim. Aí, né, eu sei que eu falei, é eu e você. Na hora da falei, Deus enviou você, Deus nem permitiu eu viajar, só eu, ele e os meninos. Porque se acontecesse isso, o que queria ser de mim? Ele me ajudou demais, o meu primo me ajudou demais. Aí eu falei, ó, você vai ficar aqui, os meninos tá longe desse carro, você vai tentar tirar ele. Pelo amor de Deus, faz o possível você tirar ele desse carro. Tira ele que eu vou subir lá em cima. E ele, Raquel, mas você não tem condição, olha o jeito que você tá. Eu sentia que eu não tava naquele mundo. Era muito estranho a sensação. E eu via tudo, mas parece que eu tava muito longe dali, sabe? Aérea, né? Tava, E também eu creio que aquele cheiro de gasolina também, né? E o susto também. Aí eu sei que nisso, ele falou assim, não sobe lá em cima não. Raquel, não vai não. Eu falei, eu vou. Porque a hora é agora. E ninguém viu, sabe? No momento do acidente, ninguém viu. É tanto que a gente tava lá esse tempo todo e ninguém desceu lá embaixo, porque ninguém viu. Tava um breu, Gabriel. Um breu mesmo. Era de noite? De dia. De dia? De dia. E a sorte que foi de dia, porque se for de noite era mais complicado. Verdade. Porque é difícil passar a gente, né? E aí, Gabriel, eu falei, é eu e você mesmo, Cauã. Aí eu subi lá pra cima, e ele sem querer deixar, que ele ficou com medo de eu atravessar direito e vir direto, e vir uma carreta me pegar, passar por cima e tudo. Falei, não, mas é nós dois mesmo, não tem jeito não. E aí eu subi lá pra cima, e aí eu fiquei desesperada, descalço, e pedindo ajuda lá. Foi uns 2 minutos pra passar um carro. E nisso, eu avistei uma caminhonete. E quando eu vi essa caminhonete, eu comecei a gritar muito alto. Gritava alto, pedindo socorro, que a gente sofreu um acidente, a minha família estava lá embaixo, estava em perigo ainda, porque eu não sabia se meu marido estava vivo ou morto. Até então, eu não sabia, não. Na minha cabeça, estava morto. Aí meu primo falou, não, ele não está morto, não, ele está respirando. Só que eu não via, né? O desespero. Aí eu falei... lá em cima, gritando lá, e passou uma caminhonete, e o homem passou direto. Ele passou do meu lado, devagarzinho. Só que eu creio que ele achou que era emboscada, né? Porque a maioria deles acha que é uma mulher, no meio daquele nada, pedindo socorro. Aí eu ainda imaginei, ele deve estar achando que é emboscada. E aí, Gabriel, olha o milagre de Deus, aonde aconteceu. E eu gritava, ele passou devagarzinho. Eu falava, moça, pelo amor de Deus, é acidente. E aí ele sumiu de vista. Pois você não acredita que eu vi ele sumindo. E até então ele sumiu e ninguém passou atrás. Ninguém veio, pra você ver que não passou ninguém na hora. E ele sumiu. E o milagre de Deus aconteceu aí. O mesmo que sumiu de vista, ó ele vindo de ré, voltando na caminhonete, ele voltou. Pois ele falou assim, moça, eu não ia te socorrer, porque eu não acreditei. Ele falou desse jeito pra mim, eu não acreditei, mas algo falou tão forte pra mim te ajudar a voltar e confiar. Foi a mão de Deus purinha ali na minha vida. E aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, salva minha família, pelo amor de Deus. Eu falava assim pra ele, né? Porque meu marido é afastado dos caminhos do Senhor, então foi muitas coisas que passou na minha mente, né? Aí eu falei, e eu abracei esse homem, Gabriel. Como se eu conhecesse ele. Eu agarrei ele tão forte e abracei. Moço, pelo amor de Deus, por tudo, pelo amor de Deus que você tem por ele, não me abandona não. Olha a situação, olha o tamanhozinho do meu filho lá embaixo. E aí ele olhou e viu meu filhinho olhando pra ele. Aí nisso meu filho começou a chorar. E aí minha filha também começou a chorar porque viu o desespero. Eu abracei ele assim e falei, não me abandona.
E aí ele falou, moço, eu não vou te abandonar, vou te ajudar. Eu sou fazendeiro, tava indo ali nos meus funcionários, que é ali vizinho ali. Eu falei, pois tá bom, me ajuda, pelo amor de Deus. E nisso já começou a parar muito carro. Porque quem passava ali, a polícia que foi, se perdeu. Era muito alta a ribanceira, Gabriel. Você tem noção do carro capotar 7 vezes e ninguém ficar preso devido ali àquele impacto, né? E o carro acabou e eu fico assim imaginando a parte da frente não ter ninguém ficado preso nas ferragens e a parte também do capô, né? Tipo assim, não amassar com a gente dentro. Imagina um desespero. Meu Deus. Foi o que eu mais temi naquela hora, né? Foi o que eu mais temi, fiquei com muito medo. E aí nisso já foi aparecendo tanta gente, nisso eu já vi o fazendeiro, ele desceu lá embaixo com a caminhonete. Porque ele conhecia aquela região. Ele sabia por onde entrava, porque até a polícia se perdeu, que foi prestar socorro, né? Sim. Pra ter guincho, chamar o guincho pra gente e tudo. Porque tinha muita coisa, mala. Né? Eu revisei o carro todinho, coloquei 4 pneus novos, revisei o carro todinho para poder ir uma viagem tranquila. Foi muito boa a viagem. Mas aí, né, aconteceu isso. Mas eu creio que, né, Deus sabe de todas as coisas. No momento a gente pergunta a Deus, meu Deus, mas isso tudo está acontecendo. Mas hoje eu entendo o que Deus queria mostrar através disso. E aí colocaram ele na caminhonete e levaram a gente para o hospital. Só que antes disso, parou uma bombeira mulher. E aí ela conversou comigo e tudo. Aí quando ela conversou comigo, eu desmaiei. Meu Deus. Deus me sustentou até eu conseguir ajuda. Porque lá embaixo, já de início, eu sentia que eu queria cair, apagar. Só que aí quando ela fez algumas perguntas e tudo, aí eu só vi eu apagando. Aí eu não vi mais nada. Aí eu vi na hora que eu acordei, eles me reanimando para mim acordar, né? E Deus enviou até uma mulher ali da área, né, para ajudar a gente, para falar. E foi muito bom, assim, a ajuda que eu tive depois que eu consegui a ajuda, né? Porque até então eu insisti muito para alguém notar a gente ali. Sim. Aí parou muita gente, deu assistência e tudo. E aí foi onde a obra de Deus começou a surgir. Aí um homem tinha acabado de vir com sua esposa de viagem. Ele estava vindo de Fortaleza, parou lá. E aí ele foi para o hospital com a mulher, cansado de uma viagem longa. Foi para o hospital juntamente com esse fazendeiro, 2 carros. E aí o pessoal lá da minha região, familiares, ficou sabendo. Já foi lá também, viajou 200 quilômetros para chegar onde a gente estava no hospital, da Barra, lá em Xique-Xique. Inclusive perto lá do Rio São Francisco. E a gente, nossa, poucos metros do Rio São Francisco. É onde tem a ponte. Já imaginou, Deus livre, esse acidente? Antigamente era a balsa lá, né? Era a balsa, agora é a ponte. E aí, Deus sabe todas as coisas mesmo. E aí a gente teve muita assistência lá. E aí eu senti de fazer um vídeo, né? Coloquei meu Pix lá e foi caindo Pix. E hoje eu conquistei meu carro. Deus me deu meu carro, através da ajuda, né, dos irmãos. E aí eu vi o tanto que eu sou querida. Até compartilhei o vídeo. Né? Sim. Alcançou muitas vidas, muitas mesmo. E aí, Gabriel, a obra de Deus começou a ser feita. E aí, nisso também, eu fui com 2 crianças pequenas, né? Pra lá. Aí, meu filho, o outro, do meio, ia com minha mãe 2 dias depois. E aí, lá no hospital, meu marido acordou. Ficou 1 hora desacordado. Eles faziam de tudo, ele demorou a acordar. E quando ele acorda igual criança. E ele ficava bem assim. E o pai, que ele chamava o pai dele, o pai, né? E o pai morreu com a gente num acidente. E o Miguel, meu marido, ele é muito apegado com o meu filhinho mais novo. E o Miguel morreu também com a gente. Agora imagina a minha cabeça. Já não estava bem, né? E ele ficava fazendo essa pergunta o tempo todo, segundo. Ele achava que tinha morrido. Ele achava que tinha morrido. E para mim aquilo ali também não foi fácil. Não foi fácil, porque os próprios médicos falaram para mim, sabe o quê? Olha, essa situação dele tá um pouco complicada, porque tem pacientes que, igual ele bateu a cabeça desse jeito, que fica não assim, volta mais. 3 meses ou até não volta mais. O médico me falou. Não volta, às vezes vai demorar para poder ele voltar. Você acredita? E no hospital, sem ajoelhar, Gabriel, eu comecei a clamar a Deus.
Comecei a clamar a Deus, meu Deus, se for pra mim, eu falei pra Deus, falei bem assim, Deus, eu não aceito. Se for pra mim ficar com 3 crianças na Bahia, 15 dias que eu ia ficar fazendo a obra, se for pra mim ficar com 3 crianças e mais uma criança, que no caso seria ele, eu não aceito. Eu falei pra Deus bem assim, eu não aceito, Senhor, ficar com 4 crianças e ter que fazer a obra porque que não é fácil. E eu comecei a clamar a Deus ali em espírito. Em espírito mesmo. Eu nem ajoelhei nem nada, porque tinha que ficar lá com ele. Ele ficava tentando tirar a medicação. Não, igual criança mesmo. Imagina. Segundo em segundo, perguntando as mesmas perguntas. Que teve uma hora que eu até estressei. Eu falei, meu Deus do céu, não aguento não. Eu vou me embora. Como é que eu faço pra me embora? Aí eu lembrava que eu não podia ir. Que era eu e eu mesmo. E o meu primo me ajudando. Aí, Gabriel, eu sei que eu comecei a clamar a Deus. E ele ficou de 8... O acidente foi 7. Ele ficou 1 hora desacordado. Aí ele ficou das 7 às 8 desacordado. Aí 8 horas ele acordou. Quando ele acordou, ficou igual criança até 5 da tarde. Agora imagina. E aí eu clamando a Deus, eu falei, meu Deus, eu não vou ficar aqui. Aí eu desesperei já pra ir embora. Aí comecei a sentir saudade da minha mãe, do meu outro filho, meu pai, que a gente é muito apegado uns com os outros. Aí eu falei, não, eu vou embora, não vou aguentar ficar aqui não. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer uma última oração, porque não vou dar conta, eu não vou suportar não, isso não. Aí eu fiz, Gabriel, uma última oração. E nessa oração que eu fiz, quando foi 5h17, ele deu uma cochilada. Nesse momento, 5 horas, ele cochilou. E nesse cochilo dele, eu fiz uma oração, eu peguei na cabeça dele. E eu falei, eu vou fazer a última oração. Se ele acordar do mesmo jeito, eu falei pra Deus desse jeito. Se ele acordar do mesmo jeito, eu vou dar um jeito, vou embora hoje mesmo. Se ele tiver alta. É só ele tiver alta, nós vamos embora. Que aí eu já ia sem carro mesmo, que o meu carro perdeu. E eu fiz a oração. Quando foi 5h17, ele acordou. Bonzinho. Meu Deus. Bonzinho. Glória a Deus. Quando ele acordou, ele falou o quê? Não, ele não lembra de nada do acidente. Ele não lembra. Eu comecei a explicar pra ele, né? Ah, ele, meu Deus, aconteceu isso tudo. Ele sabe que aconteceu o acidente, mas até aí ele não lembra de nada. Ele não lembra dele no hospital de nada. Meu Deus. Mas ele acordou bonzinho. E até hoje não sente nada. Dor de cabeça nem nada. E a obra foi linda lá. Por isso que eu sei também que o inimigo se levantou e eu creio que Deus permitiu também para gerar um testemunho. E gerar testemunho dói, né? Dói, não fala não. Dói demais. Meu Jesus da glória. Dói muito. E esse foi mais um testemunho tremendo aqui do canal do Gabriel Bezerra, tá bom? Bezerra Podcast. Achei muito forte, testemunho muito interessante. E assim, foi um grande livramento, né? Porque um acidente assim, dessa proporção, aonde o carro capota 6 vezes, é só a mão de Deus mesmo, né, irmãos? Porque se a gente for ver quantos acidentes que acontecem, acidente menos grave que esse, vamos dizer assim, que morre todo mundo, infelizmente, né? Que acontece coisas terríveis. E nesse caso aqui, a mão de Deus estava sobre a vida deles. E o interessante é que como que Deus trabalha, né? Deus falou que ia levar ela, ia exaltar o nome dela, ia fazer coisas tremendas através da vida dela. Só que o Senhor não conta como que vai ser. O Senhor não nos conta o que teremos que passar para isso. E uma coisa interessante que ela disse é que gerar testemunho dói. Não é fácil gerar testemunho. Porque o Senhor, quando o Senhor nos faz viver, nos faz passar por algo para gerar o testemunho, temos que sofrer, sentir na pele, e não é fácil. Mas o nome do Senhor foi glorificado, e tudo isso serviu para que ela pudesse estar ali, ó, contando esse testemunho, para que ela pudesse mostrar para muitas pessoas que vamos te dizer assim, que não crê, não acredita, né? Que o nosso Deus, ele é um Deus do impossível.
E é um Deus que restitui tudo. Você viu que ela perdeu, mas o Senhor foi e devolveu para ela, porque o nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus, ele é fiel e ele é verdadeiro, irmãos. Sempre costumo dizer isso e sempre vou continuar dizendo que o nosso Deus, ele é fiel e ele é verdadeiro. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, irmão? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça, tá bom? De comentar nesse vídeo o que você achou desse testemunho, se você gostou, tá bom? Deixa na descrição aí, eu vou deixar para vocês o link, né, do canal do Gabriel Bezerra para você ir lá e acessar. Vão lá também, siga o canal dele. Ele é uma bênção de Deus, não me canso de dizer isso. Sempre pego os conteúdos dele e é sempre conteúdo muito bom, né? Sempre trago conteúdo dele, do podcast que ele faz, também das pregações dele, que vale muito a pena você assistir, é muito edificante para a honra e a glória do Senhor, tá bom? E não esqueça de nos seguir e ativa o sininho de notificação, tá bom? Para você ficar por dentro de todas as novidades que saem todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fique na paz e até o próximo vídeo.